Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do IBCcast, nosso podcast da Igreja Batista Central. E hoje a gente vai começar um novo quadro. Vocês estão percebendo que eu não estou aqui com os pastores, né? Hoje é uma convidada especial, mas é porque agora a gente vai fazer toda semana também um quadro falando de testemunhos e conversão aqui na igreja. É Minha História, o nome do quadro. E hoje a gente começa estreando com a Aida Priscila. Tudo bem, Aida? Tudo bom, Cris? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Obrigada. Tenho acompanhado os podcasts de vocês. Está gostando? Gostando bastante. Ai, que bom. Aida, vamos então começar do princípio, né? Claro. Como que foi a tua conversão? Como que você teve esse caminho para Jesus Cristo na tua vida? Então, Cris, eu nasci num lar cristão, né? Venho de uma família de pais separados, né? Um pouco desestruturada, disfuncional. E até os meus 12 anos, a minha mãe, ela ainda conseguia me levar à igreja, aos cultos, né? Nós éramos em 4 irmãos, então até os meus 12, 13 anos eu ainda ia. Mas a partir dessa faixa etária aí, entrei à adolescência, eu dei as costas para os ensinamentos, para a igreja, não tinha compreensão real, né, e verdadeira do Evangelho, de quem Jesus Cristo era. E aí entrei... Acabou se afastando. Acabei me afastando e entrando de cabeça em tudo aquilo que vinha de ideologias, conceitos do mundo, né? A minha base não era tão sólida assim, justamente por eu não conhecer o Evangelho. Você acha que teve alguma questão a ver com a separação dos seus pais também, Aida, ou não? Eu acredito que a família desestruturada, ela gera filhos, né, problemáticos, né? Ainda que você, às vezes, algumas pessoas discordem disso, né? Eu acredito que a família ela foi constituída por Deus e ela tem uma maneira, né? A figura do homem e da mulher, ela tem uma maneira de ela dar certo, né? E, obviamente, nenhuma família é perfeita, porque... Não, com certeza, ainda mais que a sua mãe tentasse com todas as forças, eu acredito, né? Sim. Manter essa base, independente da separação. Tem a falta, né, do pai, da paternidade. Sim. Teve um peso na sua vida nessa Sim. questão. Sim, eu senti muita falta, né, de ter sido acompanhada por um pai presente, amoroso, cuidadoso, e de ver os dois juntos, né? Então, acredito que boa parte do que... Teve uma influência. Teve uma influência. Porque aí a escola começou a exercer uma influência maior, as ideologias, as informações que eu recebia de fora passaram a ser mais importantes, digamos assim. E aí, quando que você... A gente sabe, eu acompanhei um pouco também o teu blog, eu sei que você tem um canal, e pesquisei um pouquinho antes da nossa conversa, Aida. Você teve uma experiência também... com uma relação homossexual. Eu queria que você contasse isso pra gente, porque aí é o ponto, né, da grande conversão da tua vida, né, o testemunho. Sim. Eu, desde criança, sofria com a atração por pessoas do mesmo sexo, né? Então, tinha essas inclinações. Não entendia muito bem na infância, não falava muito a respeito disso, né? E acabei... na minha adolescência, por volta dos meus 14, 15 anos, me envolvendo na homossexualidade. E de lá para adiante, assim, até os meus 27 anos, que foi quando eu realmente fui atraída por Deus até essa comunidade de fé, a igreja, e entendi o Evangelho, que realmente as coisas começaram a mudar. Mas até então, eu era uma pessoa totalmente avessa e totalmente rude com os cristãos, né? Não gostava de vocês, não tinha simpatia nenhuma, via muito se falar contra a homossexualidade de uma maneira transmitindo um certo preconceito e ódio. Não só eu, todos os meus amigos que comungavam das mesmas ideologias também sentiam isso. Eu achava que todo cristão era como aqueles que eu via e que eu repulsava, assim, pelo fato de se expressarem às vezes com um discurso que transmitia um certo ódio, assim, né? Então, e aí isso te afastava ainda mais, né? Isso foi uma das coisas ou de certa forma você usava também isso como uma maneira de ficar afastada, de dizer, tá tudo bem, a vida tá bem assim, e acabou levando você para outro caminho, né? Eu acredito que quando Deus ele chama alguém, não existe oposições que resistam a esse chamado. Com certeza. Mas eu devo dizer que realmente até esse momento eu tinha
como defesa a atacar, né? Então, como eu via e ouvia muito a respeito, assim, de uma maneira muito ofensiva, então eu atacava. Então, eu tinha um discurso pronto sobre vocês. Estava pronto na tua cabeça. E a história do rádio? Tem Então. uma história interessante na vida da Aida, que foi através de uma onda, uma frequência de uma rádio dentro do carro, que Deus te encontrou, que tocou teu coração. Exato. Eu voltava de viagem, né? Eu era bancária. Quer dizer, te encontrou não, ele está sempre contigo, né? Sempre esteve, né, Mas Aida? foi o meio que ele, foi ali que ele foi começando, né? Deus tem várias maneiras de agir, né? E, graciosamente, foi através... Eu estava trabalhando, né? Eu era bancária, então eu vinha de viagem. E aí eu estava parada num semáforo, tentando sintonizar uma rádio. E a frequência pulou automática, porque o sinal abriu, alguém buzinou. Só se interrompendo, você já estava uma união estável... sim. Nessa época, né? Nessa época, eu estava numa união estável, homoafetiva, ia dar 5 anos de relacionamento, né? Nós estávamos casadas, né? Como a gente diz nesse meio. E não tinha... tudo bem? Estava tudo bem, então... tudo bem definido, né? Eu a amava, ela me amava. Então, estava harmoniosamente bem. Tínhamos planos para o futuro. Vida profissional também estabelecida. Sim. Eu estava no auge, aos meus 27 anos. Né? Eu estava no auge da minha carreira, eu sou administradora. Então, eu estava bombando assim, dentro daquilo que eu fazia, que eu amava fazer, que era mexer com dinheiro, vender dinheiro, né? Auxiliar empresas e empresários a saírem do vermelho. E aí, voltando de viagem, eu procurando uma rádio, o sinal abriu, eu tive que seguir e captou a próxima frequência. Daí, quando eu ouvi, estava tocando rock, e eu gosto de rock. Eu aumentei o volume, achei que era qualquer outra. Cheguei onde eu queria. Só que não, né? Só que não. Aí comecei a prestar atenção na letra, e a letra falava de Deus e tal, e eu fiquei tipo, cara, mas crente ouve música assim? Porque, tipo, desde a minha adolescência eu estava meio que alheia ao mundo cristão, né? E aí eu prestei bastante atenção na letra e comecei a ouvir aquela rádio. Então tinha umas músicas bem contemporâneas, tinha samba, tinha MPB, tinha rock, e eu tinha uma ideia de que crente gostava de brega, música brega, assim, né? Dentro da minha concepção musical, eu achava que era só assim. E aí ali foi o primeiro atrativo. E aí eu comecei a ouvir, e paralelo a isso eu comecei a também assistir no YouTube testemunhos, procurar saber um pouquinho mais. Foi a brecha que ele encontrou para despertar em você esse retorno, né? Chamar de a filha pródiga para casa de novo. E aí eu acabei ouvindo. Um dia o radialista falou do endereço da igreja, eu peguei o endereço e falei, cara, acho que eu vou lá visitar essa igreja. Só que, obviamente, né, eu meio insegura e, tipo, eu vou lá, eu liguei, perguntei horário de culto. Mas até então você nem sabia o motivo que estava quer dizer, estava tudo bem na tua vida, né? Aida? Aparentemente tudo bem. Estava tudo bem, então, assim. Foi algo assim super, foi sobrenatural. Sim. Totalmente espiritual. Exato, que aconteceu com você. Eu vejo que Deus traçou esse caminho para me levar, né, à conversão, né, ao novo nascimento. E aí esse caminho ele se deu de eu ligar, perguntar sobre a igreja, ir até lá. Eu tinha uma Bíblia, né, parecida com essa aqui, minha mãe havia me dado quando eu fiz 18 anos. Eu falei, cara, eu vou nessa igreja, e eu já programei na minha mente. Você limpou um pouquinho ela, estava empoeirada e falou, vamos lá. Tirei ela lá, limpei, peguei e falei, cara, eu vou. E quando eu chegar lá na igreja, eu vou achar um local para eu sentar no meio. Era uma igreja grande, tinha uns 1000 membros. E eu vou sentar mais no meio, porque quero passar desapercebida. Então, tudo que eles fizerem, eu vou fazer. E aí, cantou, bateu palma, tinha as músicas no telão, lia a Bíblia, folhava, né? Tinha os versículos lá. Mas o ambiente de adoração e louvor foi o que começou a mexer no meu coração. Então, ali eu senti uma atmosfera diferente. E eu estava de cara, não tinha bebido, não tinha usado droga, só que o meu coração começou a ficar quebrantado, eu tive vontade de chorar, me contive, o que está acontecendo? As letras começaram a fazer sentido, eu fiquei meio assustada. E aí começou o pastor a pregar a palavra, e eu peguei um folheto que eles entregaram na entrada, que você fazia pedidos ali, que eram as campanhas de oração da igreja. E aí, para passar tempo, comecei a preencher. Fiquei, cara, eu vou escrever aqui as coisas que eu gostaria. Daí eu coloquei trocar de carro, trocar de apartamento. Fiz uma lista de coisas materiais assim que denunciavam a condição do meu coração. E aí o pastor começa a ministrar a palavra e ele diz, existem pessoas que vêm até Deus
até a igreja, como se estivessem no supermercado, com seu carrinho de compra, sua lista. E acho que Deus tem a obrigação de servi-la, né? De pagar a conta, né? E aí eu olhei para minha lista e falei, caramba, senti vergonha da lista. Poxa, sou eu nesse ele supermercado. Ele leu a minha lista, né? Será que ele viu minha lista? Me senti no supermercado. Daí eu risquei a lista. E eu me recordo que eu constrangi de escrever, Deus, eu quero te amar, te conhecer. Coloquei coisas assim, nesse sentido. E aí, fechei a Bíblia, terminou o culto, saí da igreja. E quando eu estou saindo, tem uma diaconisa no final da porta, e ela me aborda. Dela, como é seu nome? Tu és nova aqui, né, querida? Bem simpática, me abraçou. Você queria se esconder, né? Não deu certo. E eu falei, caramba, e que mulher é essa? Que nem me conhece, falando desse jeito, simpática. E aí ela me deu um cartão, e ela disse, olha... Se tu quiseres marcar um horário comigo, eu ensino a palavra de Deus aqui, a Bíblia, se tiver dúvida. Aí eu, tá, obrigada. Coloquei o cartão no meio da Bíblia e fui embora. Falei, não, essa mulher é louca, eu nunca vou procurar por ela, né? E aí saí da igreja. Você nem sabia dos planos que Deus tinha para tua vida. Até então, né? Até então, exato. Então, assim eu cheguei até a igreja, né? Obviamente, as pessoas ao meu redor sabiam bem como era a minha oposição ao meio evangélico, né? Eu ia te perguntar isso, como é que foi? Porque daí você começou a frequentar? Você foi naquele dia e aos pouquinhos você foi voltando. Sim. E a sua companheira também, devia te perguntar o que aconteceu, Aida. Como assim? Agora você está lendo a Bíblia, está indo para a igreja? Então, Cris... Fizeram uma lavagem cerebral com você? Quase isso, né? Que era a percepção das pessoas. Né? Eu... Fiquei ouvindo rádio, vendo testemunhos, indo na igreja esporadicamente, assim, meio que escondido, por uns 3 meses. Eu sempre fui uma pessoa que eu transitei em vários meios. Então, eu já tinha transitado no espiritismo, no catolicismo, na neurolinguística, já tinha passado pela parapsicologia. Então, eu sempre foram fases. Então, eu falei, vai que isso daqui também é uma fase. E, são pessoas que eu sempre falo mal. E agora eu estou para esse lado. É melhor ficar quietinha na minha para ver até onde vai. Então, eu fui tentando me conter, né, e fazendo as coisas escondidas. Até que um dia minha ex-companheira me liga, era final de expediente, perguntou onde eu estava. Eu falei para ela, eu estou indo na igreja. Daí foi um silêncio do outro lado do telefone. Aí ela, na igreja dos crentes? Daí eu, tu queres ir? Aí ela, não, quem sabe um dia e tal. E aí eu fui, ela ficou sabendo, então, e às vezes ela ia comigo. Só que nós nunca conversávamos a respeito, né? E aí nisso foi se passando. Passaram-se, eu acredito que uns 3 meses eu nessa situação escondida, né? Porque eu era uma pessoa que era bem rude com vocês, né? Então, eu ficava meio que fugindo, né? Para não ser confrontada. Você estava se camuflando, né? Não querendo Exato. ainda expor a tua decisão, enfim, esse encontro que você já estava tendo com Cristo, na verdade, há muito tempo. E que aquele momento da chegada ali com a rádio, enfim, te levando até a igreja, começou o processo todo na tua vida. Isso. Esse processo, ele foi crucial, assim, porque como eu vim do meio LGBTQIA+, e eu tenho muito respeito por essa comunidade. É uma comunidade que me acolheu. Eu tive bons amigos, pessoas verdadeiras que foram comigo. E eu não sou uma militante contra o movimento. Eu prego o evangelho, né? Eu entendo que o maior problema de quem está na prática homossexual não é apenas a prática homossexual, né? Eu entendo que por trás disso há uma natureza adâmica que todos nós herdamos do nosso primeiro pai. Há uma depravação total, então todas as áreas do ser humano estão comprometidas e afetadas pelo pecado, né? E quando eu comecei a vir à igreja, a frequentar, eu pensava que o meu maior problema era ser lésbica, que era como eu me identificava, essa era a minha identidade, né? Eu defendia que a minha identidade era a sexualidade, né? E à luz das Sagradas Escrituras isso não é verdade, né? A nossa sexualidade, ela não nos define, né? Que nos define é se nós somos filhos de Deus ou somos inimigos dele. Então, existem 2 condições, né, que a Bíblia aponta, né? Então, eu tinha essa concepção errada, ao mesmo tempo um peso muito grande, porque era contra o meio evangélico, o meio cristão, mas, ao mesmo tempo, congregando, indo, participando da igreja, vendo a maneira que as pessoas me tratavam, eu estava me sentindo bem. Isso eu ia te perguntar, ainda foi um conflito para ti, né? Porque
você se sentiu acolhida. E a partir daí você foi buscando na palavra e foi o momento que você realmente viu, eu preciso me libertar do que eu estou vivendo para poder seguir uma vida, ter um processo de santificação, que a gente sempre vai estar em processo a vida toda, lutando contra a nossa carne, nossos pecados e desejos, mas você começou a seguir o caminho. E quando que foi que você decidiu realmente assim mudar isso na tua vida e comunicou à tua companheira? Como que foi essa ruptura? Na verdade, e também deve ter sido um momento foi um momento difícil, foi um momento né? bem doloroso e difícil, porque quando eu vim à igreja, eu acreditava que o meu problema era a minha sexualidade. Então, na minha mente, se eu abandonasse a prática do homossexualismo, eu então estaria quites com Deus, né? Tipo, então agora resolvi aqui, né? Que bom se fosse assim, né? A gente sabe que não é. Tu entrou nesse ponto da santificação. Mas eu passei 1 ano indo à igreja, 1 ano e pouquinho, achando que esse era o meu problema. Então, tipo assim, eu parei com a prática, porque um dia eu li na palavra, fui até a palavra e deixei ela me confrontar, porque até então eu pulava todos os textos que falavam sobre homossexualismo, mesmo estando na igreja, né? Eu um dia quis ir até os textos e a palavra de Deus começou a fazer efeito. Então eu fui confrontada e às vezes quando nós lemos um texto na palavra e a gente repudia ele ou acha que tem algo errado, na verdade o problema está no nosso coração, não na palavra de Deus, porque ela é infalível, inerrante, confiável, né? E a partir do momento que eu tive esse confronto, eu automaticamente fui muito clara com Deus, né? Então foi doloroso porque eu chorei, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no sul do estado, no intervalo ali com as empresas fashion que eu estava atendendo, e eu parei para ler a Bíblia, almocei e fui ler a Bíblia. E eu fui em todas as referências sobre homossexualismo. Aquilo ali me confrontou e eu falei, Deus, né? Eu não conhecia os atributos de Deus, eu conversava com Deus de igual para igual com o ser humano, como se fosse alguém assim, né? Que não merecesse um respeito, uma honra maior. E eu lembro que eu falei, cara, eu não creio que tu existe. E como que agora eu estou vendo aqui, eu não tenho certeza que tu existe, mas a tua palavra está dizendo que está errado. E eu fui convencida de que estava errada essa prática. Eu falei, como que eu vou terminar? Né? Tipo assim, porque eu não estou terminando um relacionamento, um casamento, como eu chamava, simplesmente por alguém, né, de carne e osso. Tipo, eu nem tenho convicção, eu estou meio que testando esse negócio de igreja, de crente, de que tu existe, tenho falado contigo, mas não tenho certeza. E eu comecei a chorar. Eu falei, eu não tenho coragem de terminar com ela. Eu não tenho coragem, eu a amo, e a gente tinha programado de ficar o resto da nossa vida junto, né? E isso é dolorido para mim. Mas a tua palavra está dizendo isso, então eu quero te pedir que tu haja. Se tu existe, que tu entres com uma provisão para essa questão, porque eu não vou terminar. Eu fui muito clara assim com Deus. E, nunca é pela nossa força. Nunca, né? Ainda acho que esse é o ponto. Você pediu para Deus, entregou nas mãos dele. A tua, até então, não era uma convicção, como você disse, mas era um... Eu acho que estava no teu coração ali guardado, né? Querendo sair. E aí você disse, Deus, tá aí. Faz a tua vontade. Exato. E aí foi o momento que você conversou com ela e você me disse nos bastidores que ela também estava... Ela tinha ido com você algumas vezes na igreja, né? E também estava nesse sentimento. Na verdade, foi muito interessante, porque eu nunca perguntava. Vocês não conversavam sobre isso, O que tu achou da igreja? Ela já tinha ido algumas vezes, mas um dia, passado esse tempo de oração que eu tive com Deus lá no sul do estado, voltei para minha vida, só que assim, já estava meio que com uma aversãozinha e não estava mais gostando daquela relação como antes, né? Então eu tinha já minhas reservas e aí ela me chamou para conversar. E aí o dia que ela me chamou para conversar, eu não estava sabendo o que estava acontecendo no coração dela, porque nós não conversávamos a respeito da igreja, a gente ia junto. E quando a gente ia junto, eu não tinha ideia de ir e parar. Eu queria ir junto e levar as práticas para dentro da igreja, tipo, na minha mente, tipo, estava tudo ok. E aí, quando a gente começou a ter essa conversa, a primeira pergunta que ela fez foi se eu realmente gostaria de seguir com essa história de crente, né, de ir para a igreja, de estar nesse meio, se eu tinha consciência do que isso custava, né? E eu havia ali uma oportunidade de eu falar o que eu pensava e abrir meu coração. Lembrei da oração, falei, cara, é a oportunidade, né? E aí eu peguei e falei para ela que sim, eu queria prosseguir nessa caminhada. Eu estava consciente
né, do custo, né? A palavra de Deus diz que aquele que vem após Cristo, ele deve tomar a sua cruz e segui-lo, né? Então, se naquela época quem tomava uma cruz estava consciente que estava indo para a morte, é por isso que Deus usa essa analogia, né? A palavra de Deus tem essa analogia. Você realmente abre mão, né, das vontades e desejos por algo superior, né? Não era mais uma fase, não era mais um estilo de vida, uma filosofia de vida, era algo que transcende as experiências que eu havia tido, né? E aí eu falei que eu queria. E aí ela pega e vira para mim e diz: "Não, então a gente tem que terminar, porque nós estamos em pecado e eu também quero". E aí, tipo, para mim foi Deus estava trabalhando em vocês, ao mesmo tempo. Exato. É interessante, Cris, porque eu falei da minha mãe, né? Minha mãe, ela orou muitos anos por mim. Eu me recordo que, assim, hoje eu atendo muitas famílias, né, que têm filhos na prática da homossexualidade, são cristãs. E a minha mãe, ela disse que ela orava no início para terminar, né? Tipo, que Deus, como se terminar fosse resolver, como se eu não fosse me envolver com outra pessoa, né? Mas na concepção errada, né, de não ter um entendimento mais profundo, que tinha que terminar e tal. Até Uma mãe dobra o joelho para orar por um filho. ela tá ali com o coração rasgado, né, com muita dor, angústia. Ela sempre orando por você. Aí quando você contou para ela a conversão, Então, daí que ela me contou, ela disse, eu primeiro orava para terminar, daí um dia o Espírito Santo falou ao meu coração que eu tinha que orar por vocês duas. Daí ela começava a interceder. E quando minha mãe começou a interceder pelas duas, ela também começou a mudar as atitudes dela. Então, ela nos convidava para estar na casa dela, ela ia na nossa, visitava. Eu brinco que a minha mãe era a tia do esmiliguido. Ela, sabe aqueles cartões? Ela sempre deixava uns cartõezinhos para gente, tratava super bem. Ela começou a mudar. E esse ambiente de ter nos aproximado mais da família também já fazia parte dos planos de Deus, sabe? Deus, ele nunca age isoladamente, né, Cris? ele é perfeito, né? Ele é perfeito em tudo. É muito bonito o teu testemunho, Aida, e eu vejo que dessa forma, você contando tudo isso que você viveu, o quanto você impacta as pessoas também, né? Porque muitas pessoas acompanham o teu canal e depois de testemunho, entendem que é na igreja, que é aqui também o lugar, né? De você encontrar esse acolhimento, essa conversa. Algumas pessoas têm receio de que aqui só tem gente perfeita, não, né? Sim. Aqui a gente está numa batalha diária e acho que esse é o caminho. Eu acho que o papel da igreja foi crucial, assim, né? Para mim, não tenho dúvida. Porque quando eu procurei essa pessoa que me entregou o cartão, eu realmente procurei ela e eu quis entender mais da Bíblia. E aí, quando eu a procurei, eu já tinha uma fala pronta. Eu cheguei para ela e falei, o primeiro atendimento que ela me deu, eu cheguei e falei, olha, foi minha primeira discipuladora. Eu falei, olha, eu sou lésbica, sou casada com uma mulher e sei que vocês odeiam a gente. Tipo assim, se você quiser, essa é a bomba, quer pegar? Exato. Então ela respondeu amorosamente, né, com muita sabedoria e disse: se algum dia o Espírito Santo é quem vai fazer esse trabalho de convencer, né? E aí quebrou minhas barreiras e ali eu fui acolhida. Eu gosto muito, constrangeu. O amor à igreja foi fundamental. Eu me senti abraçada, eu me senti parte de uma família. Eu gosto muito de uma citação que Calvino vai falar nas Institutas, que ele vai dizer que a igreja, ele faz uma analogia, ele diz que a igreja é a mãe dos cristãos. Porque se Deus é o Pai, é por intermédio da igreja que nós somos evangelizados, é através da igreja que nós ouvimos, né? Quando a pregação é exposta, e ela nos nutre. Ela nos nutre, nos alimenta, nos direciona, nos envia, né? Então, ela faz parte. E não tem como você amar o Pai e odiar a igreja, né? Então, a igreja é a família que é imperfeita, porque somos um bando de pecadores caminhando atrás do único perfeito que é o cabeça. Entretanto, é a família que Deus me deu. E depois da salvação, eu costumo dizer que o maior presente que Deus me deu foi a família. Durante muitos anos da minha vida, eu quis ter uma família. Seja por parte da mãe e de pai, fosse nos relacionamentos que eu tinha, mas a igreja, ela me completou nessa parte. Então, eu me senti muito amada, respeitada, e toda aquela ideia errônea que eu trazia de que vocês eram caretas, chatos, preconceituosos, foi por terra, né? Porque eu comecei a entrar nessa comunidade, a viver nela e ser amada, e ver imperfeições dos outros, e entender que o perfeito é Jesus Cristo, né? Então, a igreja, para mim, é um dos maiores presentes que Deus me deu, né? Sem dúvida. Muito bom ter
algumas histórias que a gente vai trazer. Vai ter muito mais testemunho por aqui. Mas começar com você foi muito bacana. Obrigada também pelo convite. Muito obrigada. Também de compartilhar a sua história. Aliás, como a gente fala, é tudo por Deus, né? E é como... Não é a gente que faz, é Ele. Sim, é Ele, tudo é Ele, né? Usa as pessoas à nossa volta. Usou aquele programa de rádio. Sim. Usou muitos testemunhos que eu ouvi, né? Eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, porque ele é o poder de salvação para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Eu passei praticamente 1 ano e pouco da minha vida achando que o meu maior problema no início, na minha caminhada cristã, era a sexualidade. Porque eu achava que a minha identidade era ser lésbica, né? É muito pobre reduzir a identidade de alguém a uma questão de... A gente, às vezes, tem essa questão de catalogar, de trazer, né, determinados estereótipos para as pessoas, né? Acho que é empobrecer a criação, né? A graça de Deus, ela reeduca as nossas paixões, ela dá novo significado. O Evangelho tem esse poder, ele gera isso, transforma. Então, quando eu entendi o Evangelho, depois dessa caminhada, eu achava esse é meu maior problema, então eu abandonei ele. Está tudo ok comigo e com Deus. Mas eu comecei a entender que a salvação não era pelas minhas obras, pelos meus méritos, era pelo que o único justo, né? O Cristo, o cabeça da igreja, fez naquela cruz no nosso lugar. E quando eu compreendi isso, eu imediatamente me autoavaliei de se devem haver pessoas que pensam dessa maneira também. Estão precisando ouvir. Então, eu tornei o testemunho público, a convite também de um casal de amigos que tem um programa de televisão em Joinville. Tinha um programa de TV que ia ao ar as entrevistas. E, depois daquilo, eu vi uma enxurrada de pessoas me procurando no Instagram, no Facebook, por WhatsApp, com dúvidas, famílias. Então, eu comecei a entender que precisava ser falado sobre isso. Então, eu não me envergonho. Eu estava morta um dia em meus pecados e delitos. Eu ganhei vida para crer no Evangelho. Eu ganhei vida através da ação do Espírito Santo para tornar Jesus Cristo conhecido também ao anunciar as boas novas do Evangelho. Então, não tem do que se envergonhar, né? Todos nós temos um passado, né? A questão é quem Jesus Cristo é hoje para você, quem você é, né? Porque a identidade que ele nos dá é de filho, por intermédio da morte salvífica dele naquela cruz. Então, eu sou filha de Deus, não me envergonho do Evangelho e oro para que esse podcast possa ultrapassar aí, né? Quem sabe cidades, países, e que pessoas possam ser, de fato, constrangidas, né? E levadas para mais perto da igreja, mais perto do Evangelho, mais perto de Cristo. Obrigada, Cris. Imagina, obrigada eu. Gente, obrigada pela participação de todos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.